Oi, pessoal. Eu tinha feito a escolha desse livro e calhou de vir no Halloween. Apesar do nome dele não ser o nome de livro de Halloween, mas ele é bem cabuloso. Então, chegamos ao quinto episódio de primeiros capítulos de livros que vocês deveriam ler. Pessoal, antes de começar, esse livro é mais 16. Tem palavras impróprias, então se você tem menos de 16 anos, não continue esse vídeo e não leia esse livro. Eu sei que isso é um convite para você continuar, mas eu avisei. Era Gertrudes. Ao olhar a pele ressecada, o nariz fino, a boca seca, cor de palha, não concebia outro nome. Ainda que a que eu tô lendo. O livro de hoje é de um autor nacional que eu amo muito e que eu indiquei esse livro para uma grande amiga, então isso também é uma homenagem a essa grande amiga, para Elis. E ela se apaixonou por esse autor por minha causa, por eu ter mostrado para ela esse livro. O livro de hoje é Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que de perfeito não tem nada. A leitura e a escrita do Rafael Montes é muito sucinta, ela é muito boa. E o primeiro capítulo é muito pequenininho, então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler o primeiro e o segundo capítulo, tá? Então vamos começar com a leitura de Dias Perfeitos. Esse meu exemplar é autografado. Eu tive o prazer de conhecer o Rafael Montes. E, assim, tudo que ele escreve é muito bom. Há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre alguma razão na loucura. Nietzsche. Primeiro capítulo. Gertrudes era a única pessoa de quem Theo gostava. Desde o primeiro momento, ele soube que os encontros com ela eram inesquecíveis. Os outros alunos não ficavam tão à vontade. Mal entravam na sala. As meninas tapavam o nariz. Os rapazes buscavam manter alguma postura, mas o olhar revelava um incômodo. Theo não queria que notassem como se sentia bem ali. Andava de cabeça baixa, passos rápidos até a mesa metálica. Serenamente à sua espera estava ela, Gertrudes. Sobre a luz pálida, o cadáver ganhava um tom amarronzado muito peculiar, feito couro. A bandejinha ao lado trazia instrumentos para investigação mais profundas: tesoura com ponta curva, pinça anatômica, pinça-dente de rato e bisturi. A veia safena magna pode ser observada nas proximidades da face medial do joelho. À medida que acende a coxa, ela passa para a face anterior, no terço proximal. Theo disse. Esticou o epitélio de Gertrudes para mostrar os músculos ressecados. O professor baixou os olhos, encastelado na prancheta de anotações. Mantinha um ar sério, mas Theo não se intimidava. A sala de anatomia era seu espaço, as macas pelos cantos, os cadáveres dissecados, os membros e os órgãos em pote davam a ele uma sensação de liberdade que não encontrava em nenhum outro lugar. Gostava do cheiro de formol, das ferramentas na mão enluvada, de ter Gertrude sobre a mesa. Em sua companhia, a imaginação não tinha limites. O mundo desaparecia e só restava ele e ela. Gertrudes. Havia escolhido o nome no primeiro encontro. Ela com as carnes ainda no lugar. A relação se estreitara durante o semestre. A cada aula, Theo fazia descobertas. Gertrudes adorava surpreendê-lo. Aproximava-se da cabeça a parte mais interessante e extraía as conclusões. A quem pertencia aquele corpo? Seria mesmo Gertrudes? Ou teria um nome mais simples? Era Gertrudes. Ao olhar a pele ressecada, o nariz fino, a boca seca, cor de palha, não concebia outro nome. Ainda que a degeneração tivesse retirado o aspecto humano, Theo via algo mais naqueles glóbulos disformes. Viu os olhos da mulher arrebatadora que sem dúvida ela havia sido. Podia dialogar com eles quando os outros não estavam olhando. Provavelmente, ela havia morrido velha, 60 ou 70 anos. Os poucos fios na cabeça e no pubis confirmavam a hipótese. Numa investigação minuciosa, Theo havia encontrado uma fratura no crânio. Respeitava Gertrudes acima de tudo.
Apenas uma intelectual seria capaz de se desprender da bajulação de um enterro para pensar adiante, na formação de jovens médicos. Antes, servir de luz à ciência do que ser devorada na escuridão, ela pensava, sem dúvida. Tinha uma estante repleta de boa literatura e uma coleção de vinis da juventude. Havia dançado muito com aquelas pernas, bailes e mais bailes. É bem verdade que muitos daqueles corpos nas cubas mal cheirosas eram de indigentes, mendigos que encontravam seu propósito de vida na morte. Não tinham dinheiro, não tinham educação, mas tinham ossos, músculos e órgãos, e isso os tornava úteis. Gertrudes era diferente. Difícil acreditar que aqueles pés tinham suportado as ruas, que as mãos tinham recebido os trocados por toda uma vida medíocre. Theo também não aceitava a ideia de um assassinato, uma coronhada na cabeça depois de um assalto ou pauladas de um marido traído. Gertrudes havia morrido de causas extraordinárias, um incidente na ordem das coisas. Ninguém teria coragem de matá-la, a não ser um idiota. O mundo estava repleto de idiotas. Bastava olhar ao redor. Idiota de jaleco, idiota de prancheta, idiota com voz aguda, que agora falava de Gertrudes como se a conhecesse há tanto tempo quanto ele. A cápsula articular foi aberta, rebatendo-se a camada fibrosa externa, até a visualização da extremidade distal e proximal dos ossos fêmur e tíbia. Theo quis rir da garota. Rir não, gargalhar. E se Gertrude pudesse ouvir aquelas baboseiras a seu respeito, gargalharia também. Juntos, degustariam vinhos caros, conversariam sobre amenidades, assistiriam a filmes, para depois discutir a fotografia, o cenário e o figurino como críticos de cinema. Gertrudes o ensinaria a viver. Era irritante o despeito com que os outros alunos tratavam Gertrudes. Certo dia, aquela menina, a mesma que agora estava com sua voz estridente, com termos médicos rebuscados, na ausência do professor, tinha sacado do bolso um esmalte vermelho e, entre risadinhas, pintado as unhas do cadáver. Os alunos logo se aglomeraram e divertiam-se. Theo não gostava de vinganças, mas teve vontade de se vingar da garota. Poderia conseguir uma punição institucional, burocrática e ineficaz. Poderia providenciar um banho de formol, ver nos olhos da maldita o desespero ao sentir a pele ressecar. Mas o que ele queria realmente era matá-la. E então pintar os seus dedinhos pálidos com esmalte vermelho. Lógico que ele não faria nada daquilo. Não era um assassino. Não era um monstro. Quando criança, passava noites sem dormir, as mãos trêmulas diante dos olhos, tentando desvendar os próprios pensamentos. Sentia-se um monstro. Não gostava de ninguém. Não nutria nenhum afeto para sentir saudade. Simplesmente vivia. Pessoas apareciam e ele era obrigado a conviver com elas. Era obrigado a gostar delas, mostrar afeto. Não importava sua indiferença, desde que a encenação parecesse legítima, o que tornava tudo mais fácil. O sinal tocou, liberando a turma. Era a última aula do ano. Theo saiu sem se despedir de ninguém. O edifício cinza ficava para trás, e ao olhar sobre o ombro, ele se deu conta que nunca mais veria Gertrudes. Sua amiga seria enterrada junto aos outros corpos jogados numa vala. Nunca mais seriam aqueles momentos. Ele estava sozinho outra vez. Capítulo 2. Theo acordou de mau humor e foi à cozinha preparar o café para a mãe. A bancada da pia era alta, de modo que Patrícia, sentada na cadeira de rodas, não conseguia alcançar as prateleiras suspensas. Tinha que se esticar, as pernas pendendo no apoio. Era degradante. Enquanto a água fervia, ele varreu a sala do apartamento e lavou a louça do dia anterior. Trocou o jornal de Sansão e encheu as tigelas de comida. Como de costume, deixou o café na cabeceira da mãe e a acordou com um beijo na testa, pois é assim que os filhos amorosos devem agir. Às 9, Patrícia saiu do quarto, usava um vestido simples e sandálias de pano. Theo nunca tinha visto a mãe se vestindo, mas imaginava um processo exaustivo. Já havia se oferecido para ajudá-la com uma calça jeans nova, mas a recusa foi enfática. É o mínimo que me resta. Meia hora depois estava pronta, a calça jogada na lixeira do banheiro. Eu e Marli vamos na feira. Vou levar o Sansão. Ela disse enquanto colocava um brinco diante do espelho da mesinha de centro. Theo concordou, sem se desviar da perseguição de Tom e Jerry na TV. Estou bonita? Ele percebeu que ela estava maquiada. Por acaso a senhora arrumou um admirador secreto na feira? Hein, dona Patrícia? Não me esconda nada.
Sem admiradores por enquanto, mas nunca se sabe. Sou aleijada, mas não estou morta. Theo odiava a palavra aleijada. Numa tentativa de ironizar a própria condição, Patrícia a usava com frequência. Era triste, ele entendia. Desde o acidente, evitava um assunto. A cadeira de rodas tinha sido inserida no dia a dia como algo natural. E, no fim das contas, ele achava que não tinha mesmo que conversar a respeito daquilo. Patrícia voltou da cozinha com Sansão na coleira. O Golden Retriever vestia a cauda peluda. Havia entrado para a família 9 anos antes, quando ainda morava na cobertura diante da praia de Copacabana. Agora, o cachorro zanzando pelo apartamento de 2 quartos era inconveniente. Theo preferiria deixá-lo em um abrigo. Sansão tinha pelo bonito, era de raça, seria rapidamente escolhido por alguém. Jamais havia dito à mãe, pois sabia que ela considerava o cachorro como um filho. Apesar de razoável, a proposta de se livrar dele seria rechaçada. A campainha tocou. Patrícia se adiantou para atender à porta. Marli, querida! Era vizinha, melhor amiga de Patrícia e aficionada por termos esotéricos. Solteirona convicta, moderadamente burra, fazia vezes de enfermeira para Patrícia, ajudando-a no banho ou com passeios com Sansão pelo bairro. Jogava carteado em dupla às quartas-feiras. Theo não sabia quem era mais dependente naquela relação e se divertia ao ver Marli lendo o futuro da mãe nas cartas. Com frequência, previsões sem o menor senso de realidade. Certa vez, tinha deixado que Marli também lesse seu futuro. Você vai ser um homem muito rico e feliz, ela dissera, e vai se casar com uma linda moça. Ele não havia acreditado, não supunha que fosse ser feliz um dia. Seria fadada ao limbo, à monótona rotina, desprovida de momentos felizes ou tristes. Sua vida era apenas um vazio preenchido por tímidas emoções. Seguia bem assim. A gente volta em 1 hora, disse Patrícia. No fim da tarde tem churrasco, não esquece. Que churrasco? Da filha da Érica, aniversário dela. Não quero ir, mãe. Mal conheço a menina. Vai ter gente da sua idade. Sou vegetariano, mãe. Meus amigos sempre perguntam por você e deve ter pão de alho. Às vezes, Theo se sentia como o troféu que a mãe exibia aos outros. Era a maneira dela de suprir as próprias deficiências físicas e intelectuais. Não é uma pergunta, filho. Você vai comigo. Patrícia bateu a porta, deixando o apartamento preenchido apenas pela musiquinha do desenho animado. Não tinha pão de alho. Sobre a brasa da churrasqueira, sangue e gordura pingavam sobre as carnes. Jovem dançava ao som ensurdecedor do funk. Patrícia se divertia em uma roda de amigas. Theo mal conhecia aquelas pessoas e se arrependeu de não ter ficado em casa na companhia de Tom e Jerry. Entre as garrafas de vodka na geladeira, pegou uma de água. Havia combinado com a mãe de ficar pouco tempo ali. Iria embora de táxi. E Patrícia voltaria mais tarde com alguma amiga. Apesar do desconforto, achou o lugar bonito. Incrustado na rocha, a mansão era segmentada em espaços amplos, ligados por escadarias de pedra entre a vegetação silvestre que subia pela encosta. A casa ficava no topo. Descendo a escada, havia uma espécie de bangalô onde acontecia a festa com piscina, churrasqueiras e mesinhas de madeiras fixas ao chão. Por caminhos sinuosos, chegava a ser um jardim bem cuidado e colorido que se confundiria com a floresta não fosse a cerca branca. Está fugindo da música ou das pessoas? Uma voz feminina atrás dele perguntou. Era rouca e levemente embriagada. Theo desviou a atenção para ela. A mulher era jovem, possivelmente mais nova do que ele, e muito pequena. Tinha 1,50 m no máximo. Os olhos castanhos dela passeavam despreocupados pelas flores. Da música, ele disse. Um longo silêncio abriu um espaço entre os dois. A menina estava bem vestida. Uma blusa estampada de losangos coloridos e uma saia preta, mas não era bonita. Tinha uma beleza exótica, talvez. Os cabelos castanhos claros estavam presos num coque desajeitado, alguns fios grudados à sua testa suada. Estava dançando? Theo perguntou. Estava, mas cansei. Ela deu um sorriso e ele percebeu certo desalinho nos 2 incisivos centrais superiores da menina. Achou aquilo charmoso. Seu nome é? Theo. Teodoro, na verdade. E você? Clarice. É um nome bonito. Pelo amor de Deus, não venha me falar Clarice Lispector, porque eu nunca li nada dela. Essa mulher me persegue. Ele se divertiu com a espontaneidade da garota, mas continuou sério. Não ficava confortável perto de mulheres com tanta desenvoltura. Enxergava as superiores, quase inatingíveis.
Clarice se aproximou dele e deixou sobre a viga o prato com linguiças e corações de galinha que trazia na mão direita. Beliscou o coração e bebeu um gole do copo. Ele reparou numa tatuagem colorida sobre a manga da blusa. Não conseguiu desvendar o desenho. Você não come nada? Sou vegetariano. Não bebe nada também? Isso aí é água, não é? Bebo pouco. Sou fraco para bebida. Bem, ela disse mordiscando a borda do copo. Ao menos você bebe. Costumo dizer que pessoas que não bebem são perigosas. Sinal de que você não é perigoso. Theo achou que deveria rir do comentário e riu. Clarice pegou mais 2 corações no prato. E você? O que está bebendo? Ele perguntou. É gumi. Uma porcaria que alguém fez de vodka e suco de limão em pó. Está com gosto de água sanitária. Como você pode saber qual é o gosto da água sanitária? Não preciso provar as coisas para saber que gosto tem. Ela acreditava no que dizia, como se a frase fizesse sentido em si mesma. Theo estava um pouco constrangido. Ao mesmo tempo, alguma coisa estimulava a continuar a conversa. Baixou os olhos para as pernas brancas delas, os pezinhos de bailarina espremidos em sandálias de tiras roxas. As unhas estavam pintadas de cores variadas. Por que suas unhas estão assim? As da mão também estão. Ela as estendeu para ele. Os dedos eram longos e finos, as mãos mais frágeis que ele já tinha visto. As unhas cortadas curtas eram esmaltadas numa sequência de cores aleatórias. Certo, por quê? Ela sequer pensou, para ser diferente, e levou o indicador direito até a boca. Theo ficou satisfeito em constatar que estava certo. Clarice roía as cutículas, por isso tinha aquele pequeno defeito nos incisivos, levemente projetados para fora. Ainda que nunca tivesse cursado odontologia, ele havia estudado bastante sobre o tema para se aproximar de Gertrudes. E por que ser diferente? Ela arqueou as sobrancelhas. Este mundo já é muito sem graça. Tenho pais que não me deixam mentir. Meu pai, por exemplo, é engenheiro que vive viajando. São Paulo, Houston, Londres. Minha mãe é advogada. Burocracia correndo nas veias da família. É bom ser diferente por isso. Não ter horários, ficar bêbada sem medo, fazer merda, depois nem lembrar. Pintar as unhas, uma de cada cor. Experimentar a vida antes que seja tarde, entende? Clarice abriu a bolsinha trançada e tirou um maço de cigarros. Vogue, sabor menta. Escolheu um. Tem isqueiro? Não fumo. Ela soltou um muxoxo e cavucou a bolsa. Aquela hora, o sol sumia por trás do rochedo. Theo acompanhou o movimento das sombras embriagadas lá embaixo. Clarice encontrou o isqueiro e acendeu o cigarro, protegendo a chama da brisa. Deu uma tragada, lançando a fumaça na direção dele. Você não come, não fuma e quase não bebe. Theo, você trepa? Ele se afastou um pouco, centímetros escapando também do ar, esfumaçado com cheiro de hortelã. Fugia do quê? Porque aquela menina esquisita o encabulava com tanta facilidade. Não sentia necessidade de fingir nada diante dela. Gostava da liberdade com que Clarice manuseava o cigarro e falava o que bem entendia. É só de brincadeira, relaxa, ela disse com um soquinho no ombro dele. Era a primeira vez que se tocavam. Theo sorriu, sentindo comichão na área em que ela havia encostado. Precisava falar alguma coisa. O que você faz da vida? O que eu faço da vida? Ela mastigou outro coração. Eu bebo bastante, como de tudo e já fumei de tudo também. Mas agora só esse vogue de menta. Cigarro de mulherzinha. E bem, eu trepo de vez em quando. Faço faculdade, história da arte, mas não sei se estou feliz com o curso. Minha praia é roteiro. Roteiro? É, de cinema. Estou escrevendo um longa. Na verdade, não sei se vai ser um longa. O argumento está pronto e o texto tem quase 30 laudas agora. Ainda falta bastante para terminar. Gostaria de ler, ele disse sem entender por que dizia aquilo. Estava curioso para ver o resultado de tanta irreverência. Queria saber sobre o que ela escrevia. Os escritores de ficção colocam muito de si nos textos. Não sei se você vai gostar, ela disse. É uma história para mulheres, entende? 3 amigas solteiras num carro, em busca de aventuras pelo país. É tipo um road movie. Só posso gostar se eu ler. Bom, te mostro então. Ela amassou a guimba com a sandália e mastigou mais 2 corações. E você, faz o quê? Medicina. Uau! Profissão quadradona. Minha mãe ia adorar.
Ela diz que história da arte não leva a lugar nenhum, como se ficar mexendo em códigos e bater perna carregando o processo levasse. Não é exatamente quadradona. Existe arte na medicina. Onde? Antes, teríamos que discutir o que é arte. Eu, por exemplo, quero ser patologista. Não vejo arte nisso aí. É uma discussão longa, podemos falar disso depois. Ele disse, tentando criar mais um elo invisível. Pode ser, tenho que ir agora. Ele não gostou que ela quisesse partir tão depressa. Teve a impressão de que, por algum motivo, Clarice o estivesse evitando. Vou pedir um táxi. Quer carona? Ele disse. Não moro aqui perto. Empresta o celular. Deixei o meu em casa e preciso ligar para a companhia de táxi. Prometo não gastar muito. Ela enfiou a mão na bolsa de pano. Tomei. Enquanto completava a chamada, Theo observou Clarice. Ela havia soltado os cabelos tão longos que desciam abaixo da cintura. Naquele corpo miúdo, os cabelos faziam um contraste que o agradava. 2 holofotes automáticos acenderam quando anoiteceu. Ninguém atende. Deixa que eu pego um táxi qualquer na rua. Devolveu o celular a ela e seguiram juntos pelo caminho de pedra até a bifurcação. A saída é pra lá, ele apontou. Vou pegar uma cerveja e me despedir de um pessoal. Não vai se despedir de ninguém? Ele deveria inventar alguma desculpa, mas quis dizer a verdade. Prefiro não me despedir de ninguém. Ela concordou, aproximou-lhe, deu-lhe um selinho nos lábios tensos, depois virou as costas e subiu a escada de 2 em 2 degraus, o copo com um líquido verde de cujo nome Theo não se lembrava, vacilante na mão esquerda. Ao chegar em casa, Theo se sentia zonzo. Correu ao celular na cabeceira da cama e aproveitou para mandar uma mensagem à mãe. Acendeu as chamadas perdidas, saboreando os dígitos da última ligação que recebia. Ficou muito tempo deitado no sofá, enquanto encarava o teto. Revivia imagens. Algo havia explodido dentro dele. Algo que ele não conseguia nem queria explicar. Ainda que não soubesse o sobrenome de Clarice, onde ela morava, ou em que universidade cursava História da Arte, ele tinha o número do celular dela. E isso os tornava íntimos. E aí? Eu te convenci a ler esse livro macabro? É, gente. A minha promessa de Halloween tá aí. E vale muito a pena. O livro é muito bom. O mais legal é que se passa no estado do Rio de Janeiro. Então, quem conhece isso aqui vai viver essa vida e esse roteiro com ele. Vale muito a pena. Eu tava lendo o primeiro capítulo, relembrando as coisas que acontecem e tava assim, meu Deus! Eu acho que vale muito a pena vocês lerem, tá bom? Um beijo e até a próxima!